Segue o líder. Segue o líder do professor Roger Machado, que tem 100% de aproveitamento. Não tem? 2 jogos, 2 vitórias. 2 jogos, 2 vitórias, e agora ele vai ter o Galo fora e depois o Palmeiras. Nossa, sábado vai ferver, hein? No Morumbis. A volta do Morumbis. Com um gramado reformado. Valendo a liderança do campeonato. Quer dizer, não sei se lá vai estar valendo, mas são os times que estão brigando, né? Se o Botafogo... Se o Palmeiras fizer a lição de casa com o Botafogo e o São Paulo tiver um resultado, para mim, que vai ser extraordinário se vencer o Atlético na quarta, para mim a gente tem um jogo muito interessante no sábado. E só uma coisa que ninguém tá falando assim, mas quando o pessoal olha a tabela e não percebe, o Flamengo e o Bahia têm jogos a menos, tá, pessoal? Então já tem a disputa grande ali entre o São Paulo, o Palmeiras, o Fluminense, e aí o Bahia e o Flamengo têm um jogo a menos. Se eles vencerem esses jogos, embola ainda mais ali a parte de cima. Complicado. É que eu achei a foto. Mostra aí. Ô, Hernan, e o ambiente no São Paulo também deve ser o do melhor possível agora, né? O Caleri. É um ambiente que... o ambiente do São Paulo, ele é um ambiente mais leve e é um ambiente que, assim, muita gente fala, mas o legado do Crespo, o trabalho que o Crespo deixou... alguns atletas têm falado sobre isso, né? E aí eu vou trazer um pouco assim de um receio que existe de alguns jogadores que leva a esse tipo de declaração. Não que o Crespo não tenha deixado um trabalho, que deixou um trabalho, é bem verdade, tanto que ontem o Roger Machado escala a mudança de Wendel para Enzo, e é exatamente o mesmo time que o Crespo vinha escalando. Uhum. Alguns atletas viram as notícias de que a saída do Crespo, um dos motivos, exatamente era a questão da sintonia com os jogadores. Então, assim, algumas declarações são, o Crespo deixou um legado, o Crespo, um abraço pro Crespo, essa vitória é em homenagem ao Crespo. Então, para eles, jogadores, mostrarem também um pouco do tipo, não foi comigo, se teve qualquer problema, não foi comigo. Então, assim, alguns atletas estão fazendo esse tipo de declaração. Mas, fora isso, que fica muito no ambiente do comentário, da repercussão, da rede social, do externo, o interno está entrando num trilho interessante. Porque muitos atletas com quem eu conversei e que eu converso, me dizem que o trabalho do Roger é um trabalho de muita entrega, muito empenho, e aí não estamos comparando, só estou trazendo informação, não estou opinando e não estou comparando, mas o trabalho que o Roger Machado tem feito no dia a dia é de um empenho, é de uma dedicação, é de um aproveitamento que os jogadores estão dando resposta. Uhum. E essas respostas estão também dentro de campo. Em 2 jogos, e aí é muito pouco ainda o parâmetro, mas foram 2 jogos em que o São Paulo não estava bem no primeiro tempo e a conversa do vestiário, ela flui no sentido em que o São Paulo consegue jogar melhor e consegue trazer o resultado. Dentro do vestiário do São Paulo, e eu conversei com algumas pessoas agora pela manhã, e sigo conversando aqui enquanto a gente está no ar, o Felipe estava acompanhando. A análise o São Paulo não fez um grande jogo ontem. O São Paulo poderia ter saído de Bragança com um resultado ruim, mas a força e o fechamento do elenco, com esse trabalho que está sendo muito bem recebido, e o jeito que o Roger está levando o vestiário, o São Paulo está conseguindo buscar o resultado. Conseguiu contra a Chapecoense, conseguiu agora contra o Red Bull Bragantino. Então é um trabalho que é promissor, é um trabalho que está fluindo, apesar desses resquícios, desses ruídos ainda de muitos atletas não quererem ficar com esse estampa de tipo assim, o problema era comigo. E ficou muito claro na declaração, por exemplo, do Sabino ontem. Ficou bem evidente mesmo. Eu acho até que o Red Bull estava até, no momento em que saiu o gol do Caleri, um pouco antes, o Red Bull estava até melhor. O Rafael fez uma defesaça ali na cobrança de falta. Também o Rafael... E há quem diga que o Rafael nota 6, goleiro nota 6, hein? É bom goleiro. Não, meu Deus do 6, céu. não. Baita goleiro. O Rafael? Nota 8. Nota 8. E Pode ser? Pode. E até essa informação dos treinos, né, é até interessante que o Hernan trouxe. Tinha esse incômodo nos bastidores, né, Hernan? Não sei se você tem essa informação, que os treinos do Crespo não eram daqueles mais ricos em
em qualidade, assim, em diferença técnica, sabe? E essa do Roger, como ele traz aqui, você percebe que tem um tato ali, um cuidado ainda maior com o atleta nos treinos. E com o Crespo não tinha tanto. Não era um treino rico em ofensividade e tudo mais, assim, essas diferenças. Perfil, né? Aí é perfil, aí entra perfil de treinador, de modelo de trabalho, né? Cada um tem o seu. O Igor Fernandes mandou aqui, hoje o Marcos Antônio joga mais que o Paquetá, que o Andrei Santos e outros que estão na pré-lista. Tá jogando muito mesmo. Acho que não é errado dizer não. Tá O Paquetá? Mais. Sim. Não, o Marcos Antônio hoje joga mais. Joga? Joga. Tem jogado muito. Tanto que a gente colocou aqui, a gente estava discutindo, para quem chegou agora, os 3 que são os melhores da temporada aqui no futebol brasileiro. O Marcos Antônio, o Flaco e o Lúcio. E aí cada um escolhe aí a ordem que quer. Hora de falar sobre o São Paulo, que pegou 74 milhões de reais emprestados em 2 instituições bancárias. Foram 30 milhões de reais no Daicoval e mais 44 milhões de reais no Tricuri. Importante registrar que esses 2 movimentos já estavam previstos no planejamento orçamentário do Tricolor para 2026. Quero contar ainda que há uma possibilidade do Arrim Assis, presidente do São Paulo, captar até 270 milhões de reais ao longo do ano. Essa captação pode se dar através de empréstimos bancários e também via FDIC, mas quanto menos recorrer a bancos, melhor a situação para o São Paulo. A justificativa da diretoria do Tricolor para esses 74 milhões de reais obtidos agora diz respeito a fluxo de caixa. Muita dificuldade com o pagamento de contas que envolvem, inclusive, pagamentos de salários de atletas. E o Arrim Assis chegou ao São Paulo prometendo que não atrasaria mais pagamentos de direitos de imagem. Na temporada passada, sob o comando de Júlio Casares, era uma praxe. O São Paulo atrasar 2 meses, quando estava perto de vencer o terceiro, fazia o pagamento de 1 mês. Só para completar, qualquer pedido de empréstimo bancário precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. E essas aprovações têm acontecido com enorme frequência, já era assim com Júlio Casares e seus antecessores. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos depois de 6 rodadas. O São Paulo mais uma vez venceu o Red Bull Bragantino, segundo triunfo no ano, agora de virada por 2-1 com outro gol de Caleri. Com o resultado, o São Paulo pulou para 16 dos 18 pontos possíveis. E é aqui que vem a informação importante. Nenhum time fez melhor campanha do que o São Paulo desde 2003, quando o torneio passou a ser disputado na era dos pontos corridos depois de 6 rodadas. O São Paulo tem os mesmos 16 pontos do Palmeiras de 2019, do Corinthians de 2011, do Corinthians de 2017 e do Corinthians de 2010. Essas são as 5 melhores campanhas do Brasileirão na era dos pontos corridos depois de 6 rodadas. São Paulo, que desde a chegada do Roger Machado tem 2 partidas e 2 vitórias, ele havia estreado com triunfo na quinta-feira contra a Chapecoense no Canindé. Os 2 próximos jogos antes da pausa para a data FIFA, confronto contra o Atlético Mineiro quarta-feira na Arena MRV e depois contra o Palmeiras como mandante. Registrar que Caleri estava super eufórico com seu 9º gol em 15 rodadas na atual temporada. Caleri festejou a liderança, mas pediu pés no chão, afirmando que não há nada conquistado. Você, torcedor do São Paulo, acredita na chance de título do Campeonato Nacional? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.